Sim, estão preparados? Vão chegando aí todo mundo. Nós vamos ter um papo agora que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Vai responder muitas perguntas que você nem tinha feito ainda, mas que deveria ter feito. Você vai falar, realmente, essa pergunta eu deveria ter feito. E a gente vai falar um pouco sobre essa dualidade. Aqui, ó, vou apresentar para vocês. Nós temos aqui do meu lado esquerdo Cauane Leite. Aplauda Jesus pela vida de Cauane Leite. Cauane é pastora na igreja Onda Dura, até recentemente em Santa Catarina. Isso. E agora... Estamos de mudança para Belo Horizonte. Tem alguém de Belo Horizonte aí? BH, tem alguém de BH? Levanta a mão aí. Aê, muito legal. Vou lá comer pão de bom. queijo na casa de vocês. E é psicóloga e tem uma vivência muito rica nessas duas áreas de atuação. Pastor Diogo Dantas é pastor da igreja Lírio, lá em Salvador, que é uma das igrejas assim que eu considero com a maior quantidade, maior densidade de pessoas brilhantes por metro quadrado. Você vai lá, cada metro quadrado que você anda assim, tem um gênio ou dois, assim. É impressionante. Para vocês terem uma ideia, ele é o pastor do Saulo Daniel, que faz o quadro Você Entendeu Errado lá no Dizascope, né? E é só um dos gênios que tem lá, né? São muitos. E além de pastor, é psicanalista e estudante de psicologia, está encerrando aí a sua graduação. E é uma das pessoas que eu vejo falando sobre alma com maior autoridade, com maior profundidade. E acho que uma das razões para fazer essa conferência aqui era trazer o Diogo para poder pregar, sabe? A conferência foi uma desculpa para vocês ouvirem o Diogo pregando. E vocês vão ver. E minha amiga, pastora e psicóloga Esther Lara Galina, também pastora, também psicóloga, pastora da igreja Dínamos. Tem alguém da Dínamos aí? Levanta a mão. Olha só, que legal, hein? E também transita nessas duas áreas e tem muito a acrescentar em nossa vida. E fazendo um pano de fundo aqui para a nossa conversa, eu penso que a igreja brasileira, e nós estamos representando parte da igreja brasileira que está percebendo e que está se sensibilizando para responder a esse clamor, para se preparar para isso. A igreja é esse lugar de refúgio, a igreja é esse lugar de socorro, a igreja é esse lugar onde os feridos são acolhidos. Mas a gente vai esbarrar agora, e eu vejo que tem dois problemas, né? O primeiro problema é que a gente não se permitia sentir, a gente negava que existiam problemas emocionais. Até pouco tempo atrás, a gente negava. A gente jogava para debaixo do tapete, tratava tudo de forma espiritualizada, e a gente não resolvia o problema, mas a gente escondia. E aí agora parece-me que uma parte de nós estamos nos sensibilizando e falando, peraí, realmente tem algo da alma que toca no espírito, mas que não é apenas espiritual. Que é afetado pelo espírito, mas que é do corpo, é da psique, é da minha vida, e que precisa de psicólogo e que precisa de profissionais, assim como a gente precisa de um oftalmologista para ajustar a nossa lente, para corrigir distorções visuais, a gente precisa de psicólogos também para corrigir algumas distorções visuais, não do nosso olho, mas da nossa forma de enxergar o mundo, da nossa forma de enxergar a si mesmo, da nossa forma de enxergar até a Deus. E aí, agora parece-me que tem um outro problema, é onde procurar ajuda. Quem são essas pessoas? Porque antes eu não reconhecia que precisava, agora eu reconheço, mas tá, quem? Onde achar? E uma outra coisa, e a igreja? Como é que a igreja lida com essas tensões entre a psicologia e o ministério pastoral, discipulado versus terapia, além dessas questões, quando o assunto é pecado, quando o assunto é transtorno, como é que eu transito nesse lugar? E eu penso que a gente precisa aprender sobre psicologia, a gente precisa aprender sobre o ministério pastoral, o papel de cada um, e esse nosso papo aqui é para a gente responder a seguinte pergunta: o que todo pastor precisa saber sobre psicologia?
ou o que todo líder precisa saber sobre psicologia, e o que todo psicólogo, porque aqui nós temos muitos psicólogos profissionais de saúde. Quem é psicólogo profissional de saúde? Levanta a mão aí. Olha que legal, ó. Muita gente. O que todo psicólogo precisa saber sobre o ministério pastoral. Então, quero começar aqui à minha esquerda, pastora Cauane. Você até escreveu sobre isso, que todo pastor precisa saber sobre psicologia e o que todo psicólogo precisa saber sobre o ministério pastoral. Acho que a gente pode partir, até você falou de ter escrito, né? Eu posso até disponibilizar depois a minha pesquisa de conclusão na pós-graduação foi justamente isso. Quais são as aproximações e distanciamentos da psicoterapia e do aconselhamento cristão, que é uma pergunta que se levanta muito, né? São lugares muito parecidos, até porque as demandas são muito parecidas. Tem uma pesquisa de uma universidade do Texas que mostra que cerca de 90% dos assuntos que são levados para o gabinete pastoral ou para um discipulador, para um líder, são questões relacionadas à vida, e nisso inclui depressão, ansiedade, problemas conjugais, e só 10% são assuntos relacionados propriamente ou especificamente à fé. Eu tô passando por uma crise de fé, desânimo espiritual, preciso confessar um pecado. Então cai no colo, né, de pastores, de líderes, de discipuladores, essas bombas. Quero tirar a minha vida, eu tô tendo crise de ansiedade, não sei se isso é opressão, não sei se isso é algum transtorno. Isso cai no colo dos pastores e meus colegas da psicologia acho que vão se identificar de que também cai lá na clínica, no colo, situações que a gente olha e fala, epa, me parece que também tem relação com algo da vida espiritual ou então das relações dentro da igreja. Então, acho que para começar, a gente precisa entender que essas demandas são muito parecidas. Também o lugar que a gente coloca esses profissionais da saúde e esses líderes é muito parecido, né? Na psicanálise a gente fala sobre o lugar do sujeito suposto saber, não é? O que é isso? A gente dá para o psicólogo, para o médico, um lugar de alguém que vai resolver as minhas questões, que tem uma direção, que tem um remédio, que tem uma solução para o meu problema. E, numa certa medida, a gente também dá para a nossa liderança esse lugar, né? Um lugar de moral, de confiança, de crédito, de que ele tem algo para compartilhar comigo. Então, as demandas são muito parecidas, agora o manejo é muito diferente. Até mesmo porque a finalidade é muito diferente, né? Eu vou parar aqui um pouco de falar, que senão eu não vou ficar falando, eu vou deixar os mestres para eu aprender, mas só vou comentar mais algumas coisas. Por exemplo, a finalidade, eu entendo. Quando você procura, por exemplo, uma psicoterapia, você procura, a finalidade é a saúde mental, é a saúde emocional, é um bem-estar emocional numa certa medida. Agora, no aconselhamento cristão, quando você está sendo discipulado, a finalidade não é essa, ainda que também seja um desejo nosso, que a pessoa esteja bem emocionalmente, a finalidade é a glória de Deus. Isso faz com que as direções, o manejo, a maneira como as coisas são conduzidas sejam um pouco diferente. Por isso que muitas vezes a gente vê profissionais antiéticos dizendo, olha, esse casamento está te fazendo sofrer, divorcia, né? Muitos aqui já devem ter se deparado com psicólogos antiéticos dando esse tipo de direção, que nem deveria estar dando direção, né? Ou então, muda de gênero se você não se identifica dessa forma, porque o objetivo é o bem-estar da pessoa, mas para os conselheiros cristãos, para os discipuladores, para os pastores, o fim da história não é esse, né? É a glória de Deus mesmo em meio a uma situação de sofrimento. E aí um profissional da psicologia, um profissional da medicina que tem essa cosmovisão vai poder ter esse cuidado, né? Eu vou parar para ouvir também e aprender. Tentei fugir, mas ela não aceitou. Eu penso que é muito difícil estabelecer limite entre corpo e mente, que na dicotomia, né? E na visão da tricotomia, que o homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito, também é muito difícil. E a Bíblia fala sobre essa dificuldade, né? Eu falo mais a partir da teologia, gente, não me formei em psicologia ainda, não vou arriscar.
Então é muito difícil você entender o limite de cada coisa. Tanto que em Hebreus 4:12, o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela vai muito fundo no homem. E aí, para exemplificar o quão fundo é, ele fala que vai na misteriosa divisão. Misteriosa acréscimo meu, gente. Mas vai na divisão que é misteriosa entre alma e espírito. Então, observe que para chegar nesse limiar, tem que ser Deus. Porque a gente não sabe bem onde termina a alma, onde começa o espírito, onde termina a mente, onde é espiritual. Ninguém sabe isso. Como ninguém sabe onde termina o corpo e onde começa a mente. Tanto é que o ser humano, ele só é ser humano com corpo, né? Tanto que a gente vai precisar ressuscitar. Por que Deus vai ressuscitar o nosso corpo? Porque homem vem do... Eu vou até pregar sobre isso, se Deus quiser, Johnny. Homem vem do hebraico Adam, que vem do outra palavra hebraica que é Adamá, que é terra. Sabe o que é homem? Terra. Homem é terra, só que é uma terra que tem o sopro de Deus. Mas não é homem sem a terra, porque homem é terra. Então Jesus até hoje tem um corpo, como Douglas pregou. Um corpo inclusive marcado com cicatrizes, que é o testemunho do que ele viveu. Então não existe também mente humana plena sem corpo. Por isso que teremos que ser reunidos de novo, espírito e corpo na ressurreição. Então, vamos lá. A partir desse momento que a gente entende que é difícil separar corpo e mente também, aí você entende, né, que os psicotrópicos, as coisas que alteram, não só remédios, mas até um Red Bull que a gente toma, um energético, ele mexe com a nossa mente, um café que a gente toma, né, mexe com a nossa mente, o alimento que a gente come mexe com a nossa mente. Então, é difícil entender separação mente e corpo. Aí vamos pensar o seguinte: se mente e corpo são difíceis de separar, né? E nós queremos que a nossa mente, que o nosso espírito seja apenas ministrado, né, pelo Senhor. Nós vamos descartar a medicina? Faz sentido descartar a medicina? Por mais que o médico tenha uma limitação. Ele vai tratar o corpo, mas ele não vai entender perfeitamente mente e espírito. Mas ele estudou para tratar o corpo. Então a mesma coisa acontece com o psicólogo. Ele não vai entender completamente o funcionamento do mundo espiritual. Ninguém entende, nem o teólogo, nem ninguém. Mas ele estudou para tratar a mente. Ele entende o funcionamento de alguns mecanismos mentais. Agora, como o Caone tocou bem aqui, é verdade que existem profissionais antiéticos. Por quê? O que é que acontece? A psicologia ela vem da filosofia, né? Então, cada um de nós carrega uma filosofia, mesmo que você nunca tenha pensado sobre isso. Você carrega uma cosmovisão. E é impossível que isso não vaze um tanto de você. Tem uma frase que eu falo lá na igreja e que o pessoal pegou, que é: sentimento vaza. Então, o que está dentro de mim, o que enche o meu coração, vai transbordar em algum momento. Mesmo que eu não fale às vezes, mas o meu olhar de reprovação, a minha forma, as minhas expressões faciais vão transmitir alguma coisa para aquela pessoa. Então, quando a pessoa está falando do casamento dela, por exemplo, mesmo que eu não diga que eu desaprovo ou que eu aprovo, dentro de mim tem um sentimento e uma opinião sobre aquilo. E às vezes aquilo vai ser manifestado. Então, assim, é um desafio? Eu creio que sim. Não é simples você lidar com esses conflitos de cosmovisão. Por isso que eu acho maravilhoso uma conferência como essa, para quê? Para que profissionais da mente sejam cheios do Espírito Santo. Entendeu? Isso é o cenário ideal para mim. Mas assim, conheço também bons profissionais que trabalham, né, com a psique humana, que não são cristãos, mas são tecnicamente competentes e são éticos. Não é verdade? E conheço também alguns que são cristãos que não são tão bons porque são tecnicamente ruins. Como tem médico cristão tecnicamente ruim, tem médico cristão tecnicamente bom. E Diogo, você disse muita coisa e não falou nada, porque isso é complicado mesmo. Isso é difícil mesmo. O homem é esse ser integral. Então, para clarear e resumir o que eu quero dizer, deixa o médico tratar seu corpo, deixa o terapeuta tratar a sua alma, né?
e que aí quem crê em dicotomia, alma e espírito tá tudo junto. Mas assim, num cenário ideal, era bom termos médicos cheios do Espírito Santo e terapeutas cheios do Espírito Santo. Para isso. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Como já fui apresentada, sou a Esther e achei muito bacana o Johnny trazer isso, porque ontem nós estávamos em reunião com a nossa equipe, nós temos uma clínica de psicólogos e trouxemos exatamente essa pauta. Eu estava lá com o Dani Júnior, meu irmão, e a minha cunhada, que cursam também psicologia, e falando exatamente sobre isso com os nossos psicólogos. Achei importante trazê-los, pensando que o Dênio, ele faz um trabalho muito grande com pastores em todo o Brasil. Então eu falei, Dênio, eu quero que você divida conosco e traga quais são as dores de um pastor. E aí eu queria talvez fugir um pouquinho dentro daquilo que eles já explanaram aqui de uma maneira tão eficaz já, mas trazendo um pouquinho no sentido de nós, enquanto profissionais, enquanto pastores ou líderes religiosos aqui. Porque ontem a nossa discussão foi dentro disso, né? Como tratar dentro de um ambiente terapêutico um pastor. Para quem atende pastores, você sabe o desafio que permeia isso. O pastor, ele é essa figura detentora do saber aí, né? O sujeito suposto saber. E aonde tem tantas pessoas ali que o admiram, que o colocam neste lugar. E agora ele tem que, de alguma forma, se desfazer desse lugar para ocupar um outro lugar ali. Agora de alguém que precisa estar pronto a falar, pronto a aprender, a em alguns momentos entender ali algumas conduções. Não é um desafio fácil. Então, o que eu queria trazer aqui como ponto principal da minha fala é a importância de, em primeiro lugar, nós nos colocarmos nesse lugar. Não adianta, Johnny, a gente falar sobre uma igreja onde o pastor ele tem uma abertura em dizer para o membro dele, vá lá fazer terapia. Vai, você precisa passar lá, talvez com um psiquiatra. Mas ele, propriamente dito, não se colocar nesse lugar. E eu acho que esse primeiro é o nosso ponto principal aqui. Porque uma coisa é quando eu digo ao outro que ele precisa passar por um processo terapêutico. Uma coisa é quando eu digo ao outro que ele precisa tomar uma medicação psiquiátrica porque ele está ansioso e só a oração não vai resolver. Outra coisa é quando eu me coloco neste lugar e eu tenho essa disposição, porque tantos pastores que eu atendo, eles têm disposição de ir até o processo terapêutico, mas eles têm muita resistência com a medicação. E quando a gente fala, não, chegamos num ponto que nós precisamos de uma medicação. Ele fala para o membro dele que ele precisa ir ao psiquiatra, mas ele não tem essa disposição. E nós, enquanto profissionais, também nos vemos nesse mesmo lugar. Que nós falamos da importância disso, mas quando isso chega até nós, é um desafio para nós. Né? Eu me lembro quando, por exemplo, o neuro da minha filha disse que ela precisava de uma medicação para o TDAH. E o quanto foi conflitante para mim ter que me deparar com aquela verdade sendo uma profissional da área da saúde. Sabendo tudo que envolvia aquele processo. Mas quando essa verdade chegou na minha casa, foi um desafio. Então eu acho que o lugar mais incrível que nós podemos nos colocar aqui e o mais pedagógico é você se colocar à disposição desse lugar. É você estar aqui nessa conferência hoje, não pensando simplesmente nos membros que você deixou lá da sua igreja ou da sua célula, mas é você se colocar à disposição desse lugar. Que lindo que a Val aqui compartilhou conosco, nessa figura pastoral, o quanto ela teve que se submeter a esse processo na vida dela. Então, muitas vezes, nós temos disposição de falar, vou pegar aqui e vou levar ali para o meu contexto. Seja profissional ou seja um contexto ali espiritual dentro da igreja. Mas que lindo quando um membro senta conosco, ele ouve da nossa boca, não, eu também passo por um processo terapêutico. Eu também talvez faço uso de uma medicação. Então,
o meu apelo, talvez, aqui à Igreja de Cristo é esse, sabe? Não seja simplesmente alguém que você fala para o outro, mas se coloque também nesse lugar vulnerável. Se coloque também neste lugar de alguém que também precisa disso, né? É claro que, como o Diogo falou aqui, de maneira prática, é tudo muito complexo. É complexo nós entendermos até que ponto estamos falando de uma estrutura mental ali, psíquica, e até que ponto estamos falando de uma estrutura ali que seja espiritual. Na grande verdade, a gente sabe que todos esses 3 aspectos eles vão tramitar em si ali, né? Isso tudo vai passando ali, porque na verdade somos um só. Então, dentro de um contexto ali de um gabinete pastoral, você vai ver muitas vezes, e aí o seu papel enquanto pastor, enquanto líder religioso, nada mais é do que pegar essa pessoa pela mão e falar, vamos lá. Que bom igrejas que tenham projetos sociais, né, na nossa própria igreja, na nossa própria comunidade, nós estamos levantando isso, projetos sociais com psicólogos que tenham ali atendimentos, talvez, num valor social, que consiga atender a comunidade da igreja. Precisamos disso, né? Eu acho que a psicologia ela tá meio hypada agora, né? Todo mundo quer ser psicólogo e de alguma forma olhando também muito esse aspecto financeiro, mas que se levante no nosso meio profissionais para servirem a igreja. E da mesma forma, você que é profissional, você pode e deve. Olha, nessa esfera eu não vou trabalhar aqui, mas eu te peço, quantas vezes eu não disse isso, eu te peço que você procure o seu líder religioso. Bom, muito bom. E uma pergunta que me vem à mente nesse momento, pensando justamente nesse papel da igreja. Eu acho que essa conferência aqui, e é isso que Deus tem comunicado ao nosso coração, ela tem um objetivo de estabelecer e fundamentar o papel da igreja e a resposta da igreja com relação ao sofrimento mental. Como nós nos posicionamos, não dá para a gente ficar calado, não dá para a gente se omitir, porque toda rebelião ela vem de uma omissão prévia, né? Então, quando a gente assume o nosso papel, quando a gente se posiciona, a gente coloca as coisas no seu devido lugar. E vocês todos lideram igreja, participam ativamente, e talvez gente que está ouvindo aqui está se sensibilizando agora. Qual o papel da igreja, de forma prática, ideias que vocês têm tido ou que têm ouvido falar e que já pensaram e que pode inspirar igrejas no aspecto do cuidado do coração, do cuidado da alma, desse lugar que é complexo. E eu acho que uma grande armadilha que a gente cai, e muito tempo a gente caiu, é o reducionismo. É reduzir uma questão complexa a uma resposta muito simples. Então, primeira questão que precisa ficar clara aqui, o primeiro ponto precisa ficar muito claro, como o Diogo estava dizendo, como a Cauane estava dizendo, Esther estava dizendo, não é simples. Então, nós não podemos dar resposta simples para problema complexo. Nós não podemos ser superficiais em problemas profundos. A alma é muito profunda e nós não podemos ser superficiais. Quando Isaías 53 diz que Cristo, o homem de dores, sabe o que é padecer, a expressão para saber ali é a palavra yada, a expressão hebraica yada, que é uma intimidade profunda, é um conhecimento profundo. Então, dentro dessa busca por respostas profundas, por soluções que não são simplistas, qual o papel da igreja? Eu quero até compartilhar um pouco como a gente vive lá na nossa igreja, Onda Dura Joinville, né, alguns projetos que a gente tem nessa área, mas eu só queria trazer uma introdução. Concordo plenamente, assim, que é muito difícil a gente achar esses limites, né? Somos um ser integral. Acho extremamente importante que, por exemplo, profissionais da área da psicologia, cristãos, né, se detenham também a entender teologia e como a palavra vai falar sobre as emoções, e da mesma forma o contrário, né, que importante é quando pastores, líderes, e é o que está acontecendo aqui nesse dia, também se debruçam a entender o que a ciência também tem para contribuir, levando em conta que a Bíblia e a ciência não são inimigas, não são concorrentes, né? A ciência, ela estuda a criação de Deus, né? Estudou o homem caído. Tem muitas limitações, existe uma impotência na ciência, mas é a manifestação da graça comum, né? É um presente de Deus para nós. Agora, um ponto também que é importante a gente considerar, que ainda que seja
extremamente importante que a gente transite nessas diferentes áreas de conhecimento, é importante que cada um se aprofunde, se especialize e ocupe o seu lugar. Eu digo isso de lá para cá e daqui para lá. Em que sentido eu quero dizer isso? Pastores são pastores. E já tem muito trabalho, né, sendo pastor. Líderes religiosos, discipuladores, precisam ocupar este lugar. Não cabe a quem está neste lugar de pastoreio, de liderança, tentar ser psicólogo ou tentar ser médico. Não temos formação para isso, experiência para isso, e não é nem o que Deus está esperando de nós, né? Então, aprofunde-se na palavra. É óbvio que você deve buscar, entender, conhecer. Quanto mais você tiver conhecimento sobre qualquer área, isso vai agregar no seu conhecimento, né, no seu pastoreio. A minha formação, antes de ser em psicologia e em teologia, eu era formada na escola Bolshoi, em balé, gente. O que isso tem a ver com pastoreio? Eu aprendi tantas coisas, aprendi a me submeter a autoridades, aprendi a ter reverência, disciplina. Então, é muito bom que a gente possa beber de tudo, desde que não seja pecado, né? Ame a Deus e faça o que quiser, estude o que quiser. Agora, se aprofunde nessa jornada, nesse processo de lidar com o ser humano. O contrário também acho extremamente importante. Psicólogo, não ser... E aí nós temos os limites éticos, né, estabelecidos até mesmo pelo CFP, que, claro, a gente tem as nossas lutas, batalhas espirituais, né? Mas nós precisamos, como cidadãos desse mundo, nos submeter a uma questão ética, né? E a limites, a paredes que são colocadas, porque senão começa a surgir tudo que é tipo de loucura que já tem surgido e a gente vê. E às vezes cristãos, psicólogos, bem intencionados, querem falar de Jesus no setting terapêutico, querem orar com o seu paciente, e além de não ser o ambiente, porque não é permitido, e porque não é a proposta, e porque não é o objetivo, muitas vezes também esses psicólogos não têm nem formação para oferecer, por exemplo, um aconselhamento cristão, não tem formação daí teológica, entende? Eu saí um pouco do assunto, mas eu acho que o Espírito já volta para o assunto. Mas eu lembro de um caso específico de uma profissional da psicologia que me procurou e ela falou: Cal, eu não quero mais, eu quero desativar o meu CRP, eu não quero mais ser psicóloga porque eu encontrei Jesus e agora novo convertido. É lindo, é nobre, mas a gente precisa ir amadurecendo na ocupação desses papéis. E ela falou: então eu vou tirar do meu Instagram, que eu sou psicóloga, vou tirar o meu CRP, porque eu quero receber as pessoas na minha clínica e falar de Jesus para ela. Aí tu vai cobrar para falar de Jesus? A pessoa tá te procurando para você oferecer para ela terapia com um embasamento técnico, científico, teórico, e você vai cobrar para evangelizar. Tá tudo muito confuso, ainda que talvez a tua intenção seja muito boa, só Deus pode julgar teu coração, né? Mas eu tô julgando a tua prática e preciso te dizer, minha amiga, que tá um pouco confuso isso. Então, pastores não são psicólogos, a não ser que tenha as duas formações. E psicólogo também não cabe a nós, no setting terapêutico, ser qualquer outra coisa que não um profissional. Ainda que nós temos uma cosmovisão, a gente vai sair ali do consultório, a gente vai interceder pelos pacientes, a gente vai querer que Deus trate, que Deus cure, a gente está ali ouvindo, já intercedendo ao Espírito Santo, eu preciso conhecer o Senhor, mas eu preciso ocupar o meu lugar ali, porque senão eu também posso agir de maneira muito corrupta até, antiética, incoerente, tentando aplicar aconselhamento cristão e eu não tenho nem formação para isso. Fecha parênteses, ficou meio grande. O que nós fazemos na prática lá na nossa igreja? Primeira coisa que eu acho que é bem prático é levantar na sua igreja quem são os profissionais da área, né? E aí dá para abarcar outros, né? Nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e por aí vai. E tem muitas ações que dá para oferecer, né? Começando por psicoeducação, né? Oferecer ambientes de ensino mesmo para a igreja, para a liderança, pro pessoal mesmo, os membros da igreja, workshops, aproveitar datas, né? Como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, aproveitar momentos assim para abrir espaço e oferecer palestras mesmo no sentido de psicoeducar, ensinar. Uma coisa que a gente faz lá, a gente tem esse hall essa lista de psicólogos e a gente oferece alguns atendimentos gratuitos para quem realmente não tem condição. Lá a gente faz 10 sessões,
10 sessões que, de alguma forma, já oferece um certo tipo de espaço para que a pessoa se organize emocionalmente, minimamente, e depois, se ela quer continuar, ela pode continuar com aquele mesmo profissional, ou então ela procura outro, mas daí ou com um valor social, como a Esther falou, ou então, enfim, com convênio, algo específico. Então, cada psicólogo, por exemplo, da igreja, a gente tem, vamos supor, tem 3 na igreja, uma igreja pequena, tem 3. Já é bastante. Dá para cada um abrir 2 vagas na sua agenda. A gente não faz na igreja, cada um atende no seu consultório ou online mesmo, hoje a maioria tem atendido online, né? E aí a pessoa é atendida, é um projeto da igreja. Outras coisas que a gente faz são grupos de apoio baseado em temas que a gente vê como maiores demandas. Então tem demanda muito grande em adolescente, né? Então às vezes grupos de apoio que vão falar sobre projeto de vida, até orientação profissional. Às vezes os adolescentes estão sofrendo muito por essa pressão de ter que decidir o que vão ser no futuro. Grupos de TDAH, nós temos um grupo lá que isso ainda não aconteceu presencialmente, mas que é de autismo. É meio distraído esse grupo do TDAH. É isso que vocês estão rindo, né? Então, a gente quis fazer também, levantar os adultos autistas da igreja. Tem muitos autistas adultos nas igrejas, mas o grupo ainda não rolou, porque para eles é desconfortável. Mas a gente tem um grupo no Whats, e no Whats eles se soltam. E falam e compartilham, passam por experiências parecidas. É bem legal, eles se sentem acolhidos, né? A gente tem colocado também, oferecido já no início do culto, assim, tem os abafadores, protetor auricular, coisas que a gente possa fazer com que as pessoas se sintam melhor acolhidas nessas condições, né? Aí tem grupo de ansiedade, que é a maior demanda, de depressão, e aí também situações que não são transtornos, mas assim, abuso, pessoas que passaram por algum tipo de abuso, pessoas que... esposas divorciadas. A gente vai levantando por semestre, ou agora vai virar por trimestre, à medida das demandas que aparecem. Então é um psicólogo ou 2 conduzindo a roda de conversa, e só, gente, da gente oferecer um ambiente para essas pessoas, onde elas vão ser ouvidas, acolhidas, e não é difícil de fazer, né? É só ir lá no prédio da igreja, passa um cafezinho, bota um monte de cadeira em forma circular e bota o povo para falar, porque fala cura. Então já algo que a gente as ideias, já anotei. E eu vou ouvir de vocês para fazer lá também. Muito bom. A minha ideia, Johnny, é justamente o que você está fazendo aqui. Eu concordo muito com a Cauane, que nós temos que ter bons servidores, né, do coração humano em múltiplas áreas, e cada um ser bom, ser especialista, ser focado em servir daquela forma. Mas eu acho também muito bom que haja um diálogo entre eles, que eles conversem, né? Então, colocar a teologia com a psicologia, com a psiquiatria para conversar, eu acho que é muito bom. Porque, por exemplo, um diagnóstico de autismo, geralmente ele vai ser dado por uma equipe multiprofissional, não é isso? É um fono, é a neuro, é a psicólogo infantil. Então eles vão, cada um vai observar um aspecto, eles vão conversar, mesmo que através de relatórios, eles estão conversando entre eles, cada um respeita a área do outro, mas eles dialogam. O que eu acho perigoso é quando a gente bota um muro. Fala, não se meta aqui que eu não me meto aí. Eu acho assim que cada um é o competente naquela área. Mas acho maravilhoso, já fiz isso uma vez, inclusive, algumas vezes, na verdade, tipo assim, de como pastor, e eu estou como pastor hoje, de procurar o médico da pessoa, tentar entender um pouco mais, me fala, o que é que acontece? Ah, pastor, é isso, sabe? Então, assim, eu acho que essa troca, essa conversa que o Divinamente está promovendo, que outras pessoas tentam promover, isso é muito enriquecedor. Mas qual é o nosso problema? É um problema do nosso ego, que a gente não sabe entrar, às vezes, na área do outro com respeito. A gente quer entrar para dominar e não para submeter. A gente não vive o que Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então, às vezes, eu como pastor quero ser o resolvedor, isso é orgulho. Não esqueça o que o terapeuta lhe falou, é o meu conselho aqui, o que eu falo aqui. Ele quer arrogar para si
o título de herói. Aí tem psicólogo que quer fazer a mesma coisa. E tem psiquiatra que quer fazer a mesma coisa. Por isso que na outra fala eu pontuei assim, o cenário ideal era que fossem todos cheios do Espírito Santo. Porque um submeteria o outro, e nesse diálogo, acho que todos nós cresceríamos para a glória de Deus. Amém. Acho que eles já deram todas as ideias, né, gente? Não me sobraram muitas ideias aqui. Eu já falei, né, do ponto de vista prático aí, desse atendimento mesmo à igreja. Mas eu queria dar uma dica aqui para quem faz algum tipo de aconselhamento pastoral, seja você líder em alguma esfera, você aconselha e ouve pessoas. Pode parecer talvez algo básico, mas às vezes a gente deixa de falar o que é óbvio, né? Então, eu fiquei aqui resistindo, mas eu falei, não, eu vou falar o que talvez para mim e talvez para muitos profissionais aqui seja óbvio. Mas você que é pastor ou algum líder religioso, trabalha com aconselhamento pastoral, todas as vezes que... Como que nós percebemos um adoecimento? A depender da intensidade, da frequência de algo. Então, se você tem alguém ali falando com você algo que você percebe uma intensidade naquilo, mesmo que seja uma inclinação para algo bom, mas há uma intensidade naquilo. Então, por exemplo, às vezes nós atendemos casais e para a esposa o casamento está uma catástrofe e para o marido está tudo lindo. E aí, assim, a esposa tá falando que o meu casamento é uma desgraça, revoltada. Quem nunca, né? Pegou casos como esse. E o marido, não, mas, meu Deus, tá tudo lindo. Aí você começa a perceber que há uma intensidade naquele homem, de alguma forma, de uma negação. Tudo tá lindo, tudo tá muito bom. E ele nega aspectos importantes da sua família. Ou talvez você percebe uma frequência. Então, existe, por exemplo, vamos pensar aqui em aspectos de ordem sexual, que aparecem muito dentro ali do ambiente pastoral, né? Então, uma pessoa que tem um problema com a pornografia, um homem que tem um problema com a prostituição, e você já fez campanha com cabra, já reuniu uns irmãos para dar uns murros nele, você já tentou, né? Só que você percebe que há uma frequência, uma alta frequência. Então, esse é um homem que ele até é vulnerável com você, ele até se abre, mas vira e mexe, ele tem problemas ali na sua sexualidade. E ele não consegue se manter, né, firme em uma pureza sexual. E além da frequência, há uma intensidade. Quando ele se lança nesse universo, é muito intenso. É momento de você ligar uma antena e falar, peraí, isso daqui já entrou numa esfera, talvez há um transtorno aqui. Então você pega, por exemplo, uma pessoa talvez muito ansiosa, que tem também ali uma comorbidade numa questão sexual, muitas vezes uma medicação para ansiedade, um ansiolítico, vai auxiliar essa pessoa. Não que nós estamos aqui dizendo que isso não seja um pecado, não deixou de ser um pecado, mas vai ser um auxílio, né? Como uma bicicleta, quando os nossos filhos começam a aprender a andar de bicicleta, que nós colocamos a rodinha, e pouco a pouco vamos levantando essa rodinha, né? Eu falo que muitas vezes o processo terapêutico, a medicação é essa rodinha que a gente coloca na bicicleta. Você está conduzindo ali a bicicleta, mas talvez você precise desse auxílio. Então eu queria deixar essa dica prática aqui para vocês. Viram algo que a pessoa fala com muita intensidade daquele assunto e também há uma frequência muito alta naquilo. Preste atenção, que talvez o ideal seja, a maioria dos transtornos a gente acaba diagnosticando assim. Então, TDAH, né? Vocês até deram risada porque é algo tão falado. Todos nós temos uma certa desatenção por conta do uso de telas. Todos nós, em alguma esfera, vamos ter que lidar com a desatenção no nosso dia. Mas nós sabemos que alguém que tem um TDAH é uma desatenção o quê? Que aparece com uma frequência muito alta, assim como também com muita intensidade. Então, acho que é um aspecto importante aí, pontual, para auxiliar vocês. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria ficar conversando com vocês aqui a tarde inteira, mas não vão faltar oportunidades para isso. Eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida dos nossos pastores e psicólogos. E eu penso que esse diálogo que nós estamos tendo aqui,
ele é terapêutico para muitos ambientes. Nós precisamos colocar, são 3 P's aí que a gente precisa botar para conversar com bastante frequência: o pastor, o psicólogo e o psiquiatra. Nós vamos precisar fazer rodas porque eu até estava conversando com o Fábio Coelho no podcast recentemente, né? A gente falava sobre a diferença entre batalha espiritual e batalha emocional. E a gente falava sobre como o corpo de Cristo ele é um ser coletivo e o discernimento, os dons desse corpo também são coletivos. Então, como eu vou discernir se um problema é espiritual ou emocional? Dificilmente eu vou fazer um bom julgamento se isso for individual, porque eu não sou separado de um corpo. Então, nós termos esse entendimento de que o discernimento também pode ser coletivo e que eu não posso arrogar a mim, porque isso é arrogância. Essa capacidade de discernir completamente o que é um problema ou o que não é, né? Nós dependemos uns dos outros e precisamos nos sujeitar uns aos outros. Então, eu acho que essa discussão ela precisa ser aprofundada, e que bom que ficou um gostinho de quero mais, porque a gente precisa realmente aprofundar muito mais. Obrigado a vocês. Ainda vamos ouvi-los mais, mas muito obrigado.